Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz a conexão com o banco de dados. Uma coisa que eu queria deixar claro é, onde o meu mouse estiver, vocês estão vendo meu mouse balançando aí, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção nele, porque quando eu estiver balançando ele dessa forma aqui, provavelmente vai ser porque eu estou explicando sobre algum método, alguma coisa que vai estar lá no nosso código. Então eu peço para vocês focarem um pouco no meu mouse. E é isso. Agora, sobre o projeto aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho apenas dois formulários. Esse primeiro formulário é um formulário de login e senha. Então, eu tenho dois campos onde eu vou colocar o meu login e senha. Eu não vou criar aqui, porque provavelmente vocês já sabem. Eu não quero perder tempo nesse vídeo. Quero fazer o mais rápido possível. E no meu outro formulário, eu tenho apenas um label dizendo, ó, login efetuado com sucesso. Então, se o meu login e minha senha estiver correto aqui, eu vou ser redirecionado para essa página e nessa página vai indicar que o meu login e minha senha estão corretos. Beleza? Então, bora iniciar. A primeira coisa que a gente vai fazer, que vocês têm que fazer no caso, é o formulário. Beleza. Tendo o formulário, o que a gente vai fazer agora? Vamos clicar no nosso form aqui, não dentro dessas caixas, mas tipo nessa parte meio cinza, vamos clicar duas vezes para abrir o nosso projeto no código lá. Abrir duas vezes, beleza. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, antes de mexer no código, eu ia esquecer, é adicionar a biblioteca mysql.data que vai fazer a conexão com o nosso banco de dados. Então, a gente vem em ferramentas, clica no botão aqui em ferramentas, onde meu mouse está, vem em gerenciador de pacotes do NuGet, onde meu mouse está aqui, e vem em gerenciar o pacote do NuGet para a solução ponto, 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 onde meu mouse está aqui. Clica aqui, ele vai enviar vocês para essa página aqui, para essa telinha. Vocês vêm em procurar, clica aqui em pesquisar e coloca MySQL para carregar. E vocês vão clicar nesse primeiro aqui, ó, o mysql.data, e tem até um prefixo certinho aqui. Por Oracle 85, papapá. Beleza. Clicou uma vez, agora vocês veem onde está o meu mouse. Aqui tem uma caixinha, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem uma caixinha onde vocês vão marcar o nome do seu projeto. No caso, o nome do meu projeto aqui é Conexão DB. E vocês vão dar um instalar. Ele vai começar a carregar, pode demorar um pouquinho, como está demorando aqui. Beleza. Ele vai abrir essa caixa. Provavelmente ele vai abrir essa caixa. E aqui vocês não precisam fazer nada. É só dar um aplicar. Ele vai abrir essa outra caixa e clica em eu aceito. Ele vai começar a baixar. Espera mais um pouco. E ele já baixou. Ok. Para vocês verem que ele realmente baixou, deixa eu minimizar aqui para ter uma melhor visibilidade. Basicamente, no gerenciador de soluções aqui do projeto, na parte superior à direita, vai ter esse campo onde está meu mouse. E eu vou clicar no meu projeto para ele expandir. Eu venho em dependências. E em dependências vai ter pacotes. Eu vou clicar em pacotes. E aqui eu tenho a minha extensão, que é mysql.data instalada aqui. Então vocês podem ver que tem todos os pacotes aqui do MySQL Data. Vou botar no formato original, que é assim, ok. Feito isso, vocês podem fechar essa aba aqui já. E vamos estar de volta aqui no nosso form 1.cs, na parte do código no caso. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é importar uma biblioteca no topo do nosso projeto. Então, bem em cima mesmo, lá na linha 1, não sei se... Vou até aproximar um pouquinho mais para melhor visibilidade. Mas aqui na linha 1, onde está meu mouse, vocês vêm aqui e vocês vão colocar o seguinte código: using mysql.data.mysqlclient. Opa,
MySQL Client. Ponto e vírgula para finalizar. Isso aqui basicamente é a importação da nossa biblioteca. Isso aqui é um comentário só e bora continuar. Depois que a gente importar essa biblioteca, a gente de fato vai fazer a nossa conexão, ou seja, a gente vai apresentar os dados do nosso banco de dados. Eu vim aqui no banco de dados, clicar em Session. Basicamente, eu vou apresentar o meu host, a minha porta, o meu login e minha senha do banco de dados que eu tenho aqui. Deixa eu fechar aqui para mostrar para vocês. No caso, essa instância aqui que eu estou mexendo o mouse. Então, eu vou apresentar lá no C Sharp essa instância do meu banco de dados que vai fazer a conexão com o meu banco de dados. Conectei. Vamos voltar aqui para o código. Beleza. Então, dentro de Public Partial Class Form 1, aqui onde eu selecionei, onde está o meu mouse, dentro da chave, vocês apertam Enter umas 2 vezes, sobe aqui, e a gente vai criar uma variável do tipo string. Opa, tudo minúsculo. String. Eu vou chamar de detalhe conexão. Detalhe conexão. Beleza. O que essa variável detalhe conexão vai ter? Eu vou colocar alguns valores aqui. Aí eu dou um aspas duplas, abro e fecho. E dentro das aspas duplas eu vou colocar o seguinte. Eu vou falar server. Vai receber o meu localhost. Eu dou um ponto e vírgula. Eu coloco o ID. Eu dou um igual de novo. Vou colocar root. Esse root aqui é referente a esse meu root aqui. Cadê? Aqui. Login user root é onde está selecionado aqui, onde meu mouse está. Então aquele root é esse root aqui. Dou um ponto e vírgula novamente. Vou colocar pwd, que é referente à minha senha. Minha senha do meu banco de dados aqui na minha máquina é onde? Na sua máquina pode ser, sei lá, qualquer senha, o seu nome. Bom, é a senha que você definiu no banco de dados que você tem, ou seja, nessa instância aqui. Então, não esqueça da senha que vocês criaram para o seu banco de dados, que vai ser a mesma que você vai precisar colocar aqui. Beleza, feito isso, ponto e vírgula, a gente vai colocar um database. E a nossa database, deixa eu vir aqui. Eu tenho uma database chamada DB Loja Motos. No caso, é a base de dados que eu tenho criada aqui. Então, eu tenho que inserir esse nome lá na minha database lá do nosso C Sharp. Então vou voltar aqui no C Sharp e vou colocar ela aqui, DB Loja Motos. O seu pode ser qualquer outro nome, mas o meu tá esse aqui. Beleza, feito isso, eu vou dar um Enter. E aqui eu vou instanciar, mas eu não vou iniciar o meu comando. Meu comando não, a minha classe MySQL Connection. Vou explicar um pouquinho sobre essa classe aqui. Deixa eu colocar ela. E eu vou chamá-la de com. Eu vou simplesmente dar um ponto e vírgula para finalizar. E essa MySQL Connection aqui? Essa MySQL Connection ela é responsável por estabelecer e gerenciar as nossas conexões com o banco de dados. Ou seja, é ela que vai lá, vai pegar todos os nossos detalhes da conexão e iniciar a nossa conexão com o banco de dados. Ou seja, peguei esses valores aqui, vou vir aqui e iniciar a nossa base de dados. Basicamente seria como se eu tivesse clicado aqui e colocado a minha senha. Ele não pediu minha senha aqui, mas como se fosse isso. Bem resumidamente, basicamente é isso aqui. Beleza. Feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Dentro do nosso form 1, em cima do initialize component, dentro da chave também, não se esqueça de estar dentro da chave, eu vou inicializar a minha conexão aqui. Lembra, eu instanciei a minha classe MySQL Connection chamada de com, mas eu não inicializei ela.
eu vou inicializar ela dentro do meu form 1. Eu poderia inicializar ela aqui fora? Poderia, mas eu vou fazer isso aqui dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu simplesmente vou chamar aquela classe aqui que eu acabei de instanciar. Eu vou chamar ela aqui de novo. E dando um new MySQL, ele até completou aqui, new MySQL connection. Ele simplesmente vai fazer a instância da minha classe MySQL connection aqui. Beleza. Agora a gente vai ter que colocar mais uns comandos aqui. O primeiro comando, depois da inicialização e da instanciação do meu MySQL Connection, vai ser o meu connection string. Então, vamos colocar com aqui, ponto, connection string. O que esse connection string faz? O connection string ele é responsável por capturar as credenciais, ou seja, seriam os meus detalhes da conexão. Então ele vai capturar essas credenciais como localhost, root, que no caso é o meu login, a minha senha, a porta e por aí vai. E é ele que vai estabelecer a minha conexão com o banco de dados de fato. Então, basicamente eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, deixa eu ver onde eu errei. Tá. Um minuto. Connection string. Ele vai receber o detalhe da minha conexão, que foi o que eu falei. Ele vai receber o meu localhost, o meu login, que é o root, a minha senha, a minha database. Então eu tenho que informar aquela variável com esses valores aqui onde eu acabei de selecionar. Então eu tenho que passar para ele esse detalhe de conexão aqui. Um Ctrl C aqui em cima e um Ctrl V aqui, ponto e vírgula para finalizar. Beleza, feito isso, agora de fato eu vou inicializar a minha conexão. Ele já até complementou ali, que no caso é o com.open. Isso aqui eu estou indicando que eu estou abrindo uma conexão com o meu banco de dados. Ok. Feito isso, e uma coisa que eu esqueci de colocar aqui também foi o try catch. Então, se vocês estão acompanhando, copia tudo isso daqui, dá um Ctrl X e simplesmente escreve try aqui. Aperta Tab de novo, ele vai autocompletar com esse código gigantesco aqui, mas vocês vão entender. No caso, o que seria o try catch? O try, basicamente, ele é um bloco o try catch, no caso, é um bloco de comando, onde primeiro ele vai fazer uma tentativa, ou seja, try, tente. Caso dê erro, ele executa o catch. Então, caso dê erro, executa uma exceção específica e a gente retorna alguma coisa aqui. Se ficou muito confuso, vamos para o código que vai ficar melhor. Aquele código que eu copiei, que eu cortei, eu vou colocar ele aqui dentro. E dentro do cat, eu vou colocar o MySQL exception. Exception. Aqui você não precisa colocar mais nada, mas eu gosto de colocar erro, que basicamente, se eu precisar retornar um erro específico, aqui já vai estar erro, então é só eu colocar um print para ele aparecer na tela o tipo de erro, mas não necessariamente precisa. Aqui eu vou mandar para o usuário uma mensagem de erro caso a minha conexão com o banco de dados ocorra uma falha. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um message box, .show, ponto e vírgula aqui no final, aspas duplas dentro do show. Dentro das aspas duplas eu vou colocar, por exemplo, falha na conexão. Conexão do banco de dados. Beleza. Feito isso, o try-catch já está tudo configurado. Eu vou tentar recapitular aqui só para vocês entenderem. A primeira coisa que a gente fez aqui foi colocar a nossa biblioteca do MySQL Client aqui. Ok, importamos a nossa biblioteca. Segundo passo foi criar uma variável do tipo string chamada detalhes de conexão, onde a gente vai colocar os detalhes referentes ao nosso banco de dados, no caso localhost, o nosso login, a nossa senha,
nome da nossa base de dados. Eu poderia colocar as portas aqui também, mas eu não vou fazer isso. E por aí vai. Feito isso, a gente instanciou uma classe chamada MySQL Connection, que está vindo dessa classe MySQL Client aqui. Eu instanciei, porém eu não inicializei ela. Eu instanciei e chamei ela de com. Beleza. Aí dentro do meu formulário, a gente criou um try catch. E dentro do meu try, eu inicializei a minha instância que eu tinha feito aqui fora. Então eu inicializei ela. E eu chamei o meu connection string passando os detalhes da minha conexão para o meu connection string. Lembrando que o connection string ele é responsável por fazer as credenciais e conectar com a base de dados lá no nosso banco de dados. E também a gente fez o com.open, que no caso é abrir a nossa conexão. Uma vez que a nossa conexão foi aberta aqui, caso não ocorra nenhum erro, ele simplesmente não vai executar esse bloco e vai continuar seguindo o código aqui com a conexão aberta. Ok, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Eu vou voltar aqui no meu form1cs, onde tem o meu formulário, só para facilitar. Vou fazer o seguinte. Eu vou clicar 2 vezes no meu botão chamado logar. Ao clicar 2 vezes aqui, ele vai me redirecionar para esse método de button click, que no caso é o evento de clique. E o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que capturar o login e a senha que o usuário digitar lá no nosso formulário. Então eu vou capturar o login e a senha. Logo após, eu clico aqui, aí ele faz a captura e vamos criar a lógica por trás dessa captura também. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer é criar 2 variáveis do tipo string, capturando tanto o login quanto a senha, quanto o nome quanto a senha. Então bora lá. Nome é textbox1.text. Aqui eu vou copiar e colar para ser mais rápido. Textbox2, não esqueça de trocar ali. E aqui também. Então, 2 variáveis, uma chamada nome, capturando o texto da minha textbox1 e a outra variável chamada senha, capturando o textbox2. Feito isso, eu vou criar mais uma variável. Eu vou chamar de sqlcarry. E o que essa variável sqlcarry vai receber? Eu vou abrir e fechar aspas duplas aqui e também vou colocar ponto e vírgula para deixar tudo certinho. O que esse meu SQL Query vai receber? Aqui no banco de dados, a gente sabe que a gente pode dar um select tudo from, eu vou pegar o meu moto underline vendedor, ponto .db, ponto e vírgula. Deu um erro? Ah, tá. Use db loja underline motos. Foi e foi. Eu posso executar esses comandos aqui, certo? E quando eu executar esses comandos aqui, geralmente vai haver algum resultado aqui onde eu estou passando o mouse. Por exemplo, ele me trouxe todos os resultados da minha tabela de vendedor. Só que eu só tenho um resultado. E basicamente, o que a gente vai fazer aqui nessa variável que eu acabei de criar, chamada sqlcarry? Basicamente, a gente vai usar um comando específico, não é esse necessariamente, mas é um comando parecido com esse. Dentre vários que existem aqui no banco de dados, a gente vai simplesmente colocar ele aqui dentro do nosso sqlcarry. Qual comando a gente vai utilizar? Muito similar àquele que eu acabei de utilizar no banco de dados, porém um pouco diferente. Então, eu vou colocar select tudo from moto underline vendedor underline db, onde, no caso, o where, o nome vai receber. Aí aqui eu vou colocar aspas duplas 2 vezes. Vou abrir e vou fechar aspas duplas 2 vezes. E para não confundir, eu vou dar um espaço aqui, onde está selecionado. Mas depois eu vou remover, é só para ficar melhor para visualizar. E aqui dentro,
Eu vou abrir, vou fechar aspas duplas. E dentro das aspas duplas eu vou colocar os dois sinais de mais. E dentro desses dois sinais de mais eu vou colocar o nome da minha variável que eu capturei o nome do meu usuário, que no caso é essa variável que eu acabei de selecionar aqui, que onde eu estou passando meu mouse. Ou seja, essa variável aqui, nome. Então, dentro dos dois símbolos de mais aqui, eu vou colocar nome. E aqui no final, eu simplesmente vou apagar esse espaço que eu tinha colocado aqui. Beleza, feito isso, o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou criar mais um bloco try-catch aqui embaixo da minha variável string sql_char. Só um minuto. Oi, desculpa. Eu vou criar um try-catch aqui. Então, escrevo try, aperto tab uma vez, aperto tab duas vezes, ele já cria a estrutura. E vamos iniciar pelo bloco try aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer nesse bloco try é chamar um método da biblioteca que eu tinha colocado lá em cima, chamada MySQL Command. Então vamos colocar ela aqui, MySQL Command. Beleza, coloquei ela. Eu vou dar um nome para ela de comandos no plural, e eu vou instanciar ela. Então new MySQL Command. Vou abrir, vou fechar parênteses. E dentro dos parênteses, eu preciso apresentar essa minha SQL query, ou seja, o meu comando do banco de dados, esse que eu estou selecionando, como parâmetro aqui dentro da minha MySQL command. Então, bora colocar aquela variável SQL query. E aqui eu dou um vírgula e coloco a minha com, que no caso é a minha conexão com a base de dados. Lembrando que minha conexão está aqui em cima, ela já recebeu os detalhes e tudo mais, ou seja, ela foi aberta aqui e eu só estou chamando ela aqui embaixo. No final eu dou um ponto e vírgula. E resumidamente, o MySQL Command, ele, ele, ele consegue manipular os comandos que a gente coloca lá no banco de dados. Ou seja, ele manipula esses comandos aqui dentro dele. Basicamente é isso que ele vai fazer. Óbvio, essa não é a explicação exata, né? Só estou tentando passar um, como que eu posso dizer? Algo explicado aqui para vocês tentarem entender, tipo, não colocar só código avulso aqui sem saber o que exatamente os códigos estão fazendo. Então, resumindo, o MySQL Command, ele simplesmente faz a manipulação dessas carries aqui que eu acabei de selecionar. Então, basicamente, é isso que ele vai fazer. E ele também precisa da nossa conexão para que ele consiga manipular esses comandos. Beleza, embaixo dele eu vou chamar um outro método da biblioteca chamado MySQL Adapter, se não me engano. Data Adapter. MySQL Data Adapter. Eu vou chamar de adaptador. Adaptador. Eu vou instanciar ele aqui também. E aqui eu vou passar os meus comandos para ele. No caso, é essa variável aqui do MySQL Command. Eu simplesmente passo a variável comandos para dentro do nosso Data Adapter. O que esse MySQL Data Adapter faz? Ele é usado para preencher o database que a gente... um segundo. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma aqui. Não vai ficar confusa. Tá, vamos lá. O Data Adapter, ele é usado para preencher a nossa data table que a gente vai criar logo depois desse comando. Então, o que ele vai fazer? Ele vai capturar o resultado que esse comando aqui gerou, ou seja, depois que eu executei esse select tudo from autovendedor db, ele simplesmente apareceu
o resultado aqui, que no caso, como eu só tenho um usuário aqui na minha tabela, ele simplesmente me devolveu esse usuário. ID 1, Alexandro, senha 123, resposta de segurança odd, status da conta ativa. Ele simplesmente me respondeu isso. Então, o Data Adapter, ele simplesmente vai capturar todas as linhas que eu tiver, independente se for uma, duas, 30, 1000, 10 bilhões, por aí vai. Ele simplesmente vai capturar esse resultado e vai colocar aqui dentro dele, do Data Adapter. É isso que ele vai fazer. Agora, criando o Data Table, que vai fazer muita não, mas tipo, vai fazer muito sentido junto com o Data Adapter. Por quê? Porque o Data Adapter, ele vai só capturar os resultados lá do banco de dados e vai enviar para o nosso Data Table. Deixa eu criar o Data Table aqui. Vou chamar ele de resultado. E eu vou instanciar ele aqui também, Data Table. Pronto. O Data Table é onde a gente vai armazenar os resultados do banco de dados que o Data Adapter capturou. Basicamente é isso. Beleza. Agora, para a gente pegar os dados que estão dentro do nosso adaptador e colocar dentro do nosso Data Table, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar o adaptador, ponto fill, ele já até completou aqui, ponto fill, e coloca o resultado. Então, é isso que eu expliquei. O Data Adapter, ele está com todos os resultados. O fill, ele vai inserir todos esses resultados que ele capturou dentro da nossa Data Table, que no caso é o nosso resultado. Então, é basicamente isso que ele está fazendo. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Como a gente quer logar, a gente precisa fazer uma validação de login para a gente ser redirecionado para outra página e de fato fazer o login. Embaixo do adapter.fill, eu vou criar um if aqui. Nesse if, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o resultado. O que eu vou pegar no resultado? Eu vou pegar a linha rows. No caso, seria essa linha aqui onde eu estou passando o mouse. Ele está capturando essa linha ou várias outras linhas, porque está no plural aqui. E eu vou simplesmente dar um count. Então, se ele encontrar alguma linha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Opa, peraí que até eu me perdi aqui. Eu vou chamar o resultado, que vai estar com todos os resultados. Eu vou ver se ele tem linha. E se ele tiver linha, se a linha for igual a zero, o que eu vou fazer? Eu vou dar um erro aqui para ele, porque se eu vim aqui e não achei nenhum resultado, por exemplo, where de igual a 2, pode ver que ele não encontrou nenhum resultado. E se eu não encontrei nenhum resultado, a linha vai ser equivalente a zero. Então aqui eu defino se resultado da minha conexão for exatamente igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou mandar uma mensagem box, show, fecha aqui. E dentro eu vou colocar uma mensagem como nome não encontrado na base de dados. Então, se nenhum resultado foi encontrado, ele simplesmente vai enviar esse texto aqui. E aqui eu vou colocar uma coisa que o Lucas colocou também, que é o textbox 1 ponto text recebendo vazio. O que isso aqui vai fazer? Deixa eu criar os dois de uma vez e depois eu explico. O que isso aqui vai fazer? Vamos supor, deixa eu iniciar aqui. Isso aqui não vai funcionar, tá, gente? É só uma explicação. Vamos supor que eu coloquei uma senha aqui. Uma senha, um nome, Alexandro. A senha é 3214567. Se eu logar aqui, ele não vai dar em nada. Beleza. Mas se eu logar e nenhum resultado foi encontrado, ele vai me apresentar esse erro, essa message box.
Em seguida, ele simplesmente vai limpar tanto o campo de nome quanto o campo de senha. Ou seja, depois que minha caixinha de texto de erro aparecer aqui falando nome não encontrado na base de dados, automaticamente ele simplesmente vai apagar o nome e apagar o login, onde eu vou precisar colocar o nome e o login de novo. Basicamente foi isso que o Lucas colocou aqui. Eu só estou repetindo e explicando o que exatamente isso aqui vai fazer, beleza? Ok, deixa eu parar a aplicação aqui para continuar o código. Ok. Depois de criar o if, o que a gente vai fazer? A gente vai criar o else. O que a gente vai colocar aqui dentro do else? Deixa eu arrumar ele aqui. E bora lá. Aqui eu vou criar uma string. Tudo minúsculo, string. Vou chamar de senha correta. Senha correta. E ela vai receber a conversão convert.string to string. Opa. Vou fechar aqui já. Deixa eu ver se tá certo. Porque não tá carregando aqui exatamente. É correta. Recebe o convert. Ah tá. O convert aqui tá errado. Suspeitei. Convert. Convert to string. E aqui dentro do meu toString, o que eu vou fazer? Eu vou capturar o resultado, ou seja, o meu data adapter, ele simplesmente capturou todos os resultados daqui e enviou para o nosso data table, que foi o que a gente fez aqui no adaptador field resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse resultado aqui e vou procurar resultado. Eu vou procurar na minha linha, ou seja, se existir um resultado, deixa eu voltar aqui. Se existe um resultado, e nesse exemplo aqui, ele existe, que é o ID Alexandro123 ativo. Então, existe um resultado. Então, se existir um resultado, eu vou fazer o quê? Na linha 0, sempre a gente vai inicializar tanto matriz quanto array unidimensional, inicializando sempre no 0. Então, na linha 0, que é equivalente à minha linha 1, onde está meu ID 1, linha 1, mas aqui a gente coloca 0. Na minha coluna, e o que... Na minha coluna 1, 2, 3, ou seja, na coluna 2. Na coluna 2. Então, eu vou capturar a senha correta. Essa senha correta vai estar onde? Na minha linha 1 e na minha coluna 3. Mas como eu disse, tanto o array unidimensional quanto bidimensional, que no caso é matriz, eles sempre iniciam no 0. Então, a minha senha estava na coluna 3. No caso, eu preciso colocar a coluna 2 aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu simplesmente venho aqui, executo esse código. Se existir esse código aqui, ele vai me retornar esse resultado, ou o equivalente. Ele simplesmente vai vir na linha 1, onde está meu mouse, e ele simplesmente vai vir na coluna 2. Então, 0, 1, 2, que é a coluna de senha. Ele simplesmente vai capturar minha senha, que é 1, 2, 3, e vai inserir dentro dessa minha variável que eu tinha acabado de criar, chamada senha correta. É do tipo string. Beleza. Feito isso, após capturar a senha correta, que está aqui no meu banco de dados, eu vou criar uma verificação. Então, eu vou criar um if, e aqui eu vou fazer o seguinte. Dentro desse if, eu vou capturar a minha senha que eu digitei anteriormente. Cadê? Deixa eu subir aqui. A senha que eu digitei lá no meu campo de busca. Meu campo de busca não, no meu formulário. Então, eu coloquei meu nome e minha senha. No caso, eu vou capturar a senha que tiver aqui. Deixa eu voltar para o formulário. Estou capturando essa senha. A variável se chama senha. Vamos descer aqui de novo. O que eu vou fazer? Se senha correta for diferente de senha, o que vai acontecer? Se a minha senha que eu digitei não for igual à minha senha do banco de dados, eu preciso retornar um erro, já que não é correto eu vou deixar o usuário passar caso a senha dele esteja errada. Então eu preciso colocar um erro aqui falando, olha, sua senha está errada. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um message box
show. E aqui eu vou colocar a senha incorreta. Correta. Ok. Agora vamos partir para o else. Deixa eu só ajustar aqui. Dentro do else. Aqui dentro do else eu vou colocar... Um segundo. Aqui dentro do else eu vou colocar... Só deixa eu mostrar aqui. Vai ficar mais fácil. Se meu login e minha senha estiver correta, e quando eu clicar em logar, eu vou ser redirecionado para esse formulário 2 aqui, dizendo que o meu login foi efetuado com sucesso. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer lá no meu else agora, beleza? Então, vamos voltar lá no meu else. O que eu vou fazer? Eu vou instanciar o meu formulário 2, chamar de tela logada. Vou instanciar e inicializar ele também. Vou chamar minha tela logada, ponto show, que eu abro e fecho parênteses e finalizo aqui. Aqui eu vou dar um ponto this read para esconder a tela de formulário de login e senha. Beleza. Feito isso, vamos aqui no nosso cat, no final do código, no nosso cat aqui, e vamos colocar um erro caso a minha conexão não seja inicializada ou ocorra algum erro aqui na minha conexão, beleza? Então, aqui eu vou colocar um MySQL exception, vou chamar de erro. E dentro do bloco do catch, eu simplesmente vou dar um message box ponto show. Aqui eu vou colocar nome não encontrado, por exemplo. Nome não encontrado. E finalizamos o nosso código. Beleza. Feito isso, vamos testar a nossa conexão aqui. Então eu vou inicializar a nossa conexão. Hora da verdade agora. Aparentemente ele não deu nenhum erro. Onde está o meu mouse aqui, ele não apresentou nenhum tipo de erro. E bora lá. Lembrando que no banco de dados aqui, o meu login é Alexandro e minha senha é 123. Então, Alexandro 123. O que ele tem que fazer? Ele tem que ir lá para minha tela onde tinha um texto gigante aqui falando login efetuado com sucesso. Vamos ver se ele vai funcionar. Logar. E ele fez o login com sucesso, ou seja, login efetuado com sucesso. Então, basicamente é isso. Espero que todos tenham entendido. Caso surja alguma dúvida ou não entendeu alguma coisa, a explicação ficou meio errado, pode me chamar no privado ou me chama no grupo aí de moto, que eu vou estar respondendo para você. E é isso. Muito obrigado por assistir basicamente 40 minutos de Alexandre explicando como que faz a conexão com o banco de dados. Não sei se eu consegui explicar detalhadamente. Espero que sim, espero que todos consigam entender. E é isso. Valeu e até a próxima.